Galera do sétimo ano, estamos iniciando agora a nossa sétima videoaula e hoje o nosso conteúdo é História e Estrutura do Mangá. O que é um mangá? Qual a sua história? Como se lê um? Então, gente, hoje a gente vai ficar no mundo asiático, tá certo? Especialmente na cultura japonesa. Então, vem comigo aprender um pouco mais de língua portuguesa e para isso eu gostaria que você pegasse o seu caderno, a sua caneta, o seu lápis e anotasse tudo aquilo que você entendeu e anotasse também aquilo que você não entendeu para você tirar a sua dúvida comigo lá no Google Meet. Vamos lá aprender um pouco mais? Gente, para aqueles que são amantes da cultura japonesa, já devem saber o que é ou ter uma base de o que seja o mangá. Gente, mangá é o nome dado às histórias em quadrinhos de origem japonesa. A palavra surgiu da junção de dois vocábulos em japonês, tá certo? Que é man, involuntário, e ga, desenho e imagem, ou seja, mangá significa literalmente desenhos involuntários, tá? Então essas revistas de um tempo para cá, de muito tempo para cá, na verdade, ganharam uma dimensão enorme, tá certo? E hoje muitos jovens, adolescentes e até adultos, eles compartilham, compactuam da cultura do mangá, porque trazem histórias muito interessantes, tá? Inclusive esses mangás eles deram base para que se construísse outro elemento muito forte na cultura japonesa, que são os animes, certo? Os animes, a maioria deles nasceram de mangás, ou se um anime nasceu sem utilizar o mangá, posteriormente foi postado um mangá com os personagens desse anime, tá certo? E uma coisa que eu quero dizer para vocês é que o mangá ele pode ser comparado às histórias em quadrinhos convencionais, certo? As HQs. Só que é completamente diferente o modo como a gente lê um HQ e a gente lê o mangá, tá certo? Existe aí uma inversão, justamente porque o mangá nasce da cultura japonesa, tá certo? E a HQ já é uma coisa muito mais ocidental, beleza? Mas, gente, como é que o mangá ele veio ao mundo? Gente, o mangá ele veio desde muito tempo, tá certo? Mas ele se popularizou recentemente, assim, a gente pode considerar um passado recente, né? Dado a criação do mangá, que foi muito antes. O mangá teve início com as pinturas de lendas recontadas pelo pintor Katsushita Hokusai, que no final do século XVIII e no início do século XIX ficaram conhecidas como Hokusai Manga, certo? Ou seja, essa imagenzinha que vocês têm aqui é uma representação desses mangás que foram surgidos durante o século XVIII e XIX, tá certo? Que traziam as lendas recontadas, tá? Agora com imagens, agora com as histórias, tudo organizado, certo? E não se sabe se o Katsushita foi o único da época a usar o nome mangá, mas com certeza foi um dos mais populares a usar esse termo. Ou seja, a gente não sabe se o mangá ele surge daqui, mas a gente já tem uma ideia de que o Katsushita ele já utilizava desse termo mangá, tá certo? Então, essas lendas que surgiram em formas de mangá tiveram grande importância para o nascimento deste, já que a gente pode considerar como um estopim para o crescimento da cultura japonesa pelo mundo por meio dessas histórias em quadrinhos, tá certo? Lidas de maneiras diferentes. Gente, na década de 1950, o mangá obteve com o desenhista Osamu Tezuka características específicas e que até hoje são conservadas, tá? Então, em 1950 foi definida como que se faz um fanzine não, desculpa, um mangá, tá certo? Então, uma dessas características são a questão dos olhos grandes e brilhantes dos personagens para uma maior expressividade, ou seja, os personagens que estão lá dentro do fanzine, eles aparecem do fanzine não, gente, desculpa, do mangá, porque eu estou confundindo com fanzine, não sei por quê. Acho que é pelo aspecto de ser revistinha. Mas os personagens do mangá, eles apresentam justamente esses olhos grandes, tá certo? Que era para mostrar a expressividade do olhar. Como também, gente, a questão das bocas. As bocas são muito grandes, são exageradas, que é para dar ênfase à narrativa, tá? Não grita a boca, o desenho da boca, né? Fica
Bem colocado. Então, a gente tem aí essas duas características, né? Os olhos grandes e a boca também grande para dar ênfase à narrativa, tá? E também, gente, o fanzine, oh meu Deus, o mangá ganhou técnicas cinematográficas, tá certo? Que vieram do cinema, como a questão do enquadramento, ou seja, o quadradinho, certo? São dispostos em quadrados, a questão do ângulo para pegar a imagem, se é de frente, se é de lado, se é de cima, se é de baixo, tá? Lembrando que muitos mangás são computadorizados, mas também tem alguns que são feitos à mão, tá? Então, quem faz à mão tem um trabalho muito grande, mas tem muita gente que é especialista em construir esses mangás, beleza? E também, gente, outra questão é que os desenhistas digitais ou manuais dos mangás, eles fazem com que apareçam determinados elementos que dão a ideia de movimentos rápidos, tá certo? Como muitos mangás, eles têm essa questão de luta, de disputa, um herói, quase uma história épica, tá? Vão aparecer justamente esses movimentos, como aqui a questão do soco, tá? Ela preparando a mão dela para dar um soco, e aí vai, tá? E daí gera uma sensação de, de movimento, dessa questão de a gente olhar e perceber que o mangá, de certa forma, ele se move na nossa mente, tá certo? Opa, repetiu. Mas, gente, esse tópico, esse último, é um dos motivos que levou o mangá a ser apresentado também na televisão, como exemplo Dragon Ball Z e seu herói com o personagem Goku, um dos animes de maior popularidade da TV. Então, gente, como eu falei para vocês antes, a gente vai ter também mangás que foram produzidos na TV. Um exemplo deles é o Goku, tá certo? Que ele é o grande personagem do Dragon Ball Z, ou também outros animes, gente. Por exemplo, Cavaleiros dos Zodíacos, também tem em mangá, tá certo? Eu amo, 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 amo de paixão. Cavaleiros dos Zodíacos, Dragon Ball também, especialmente Dragon Ball GT. Meu alegre coração palpita por um universo de esperança. Eu sei os jingles todinho porque foi a minha infância assistir Dragon Ball Z e Cavaleiros dos Zodíacos, eu adoro muito e fico feliz por ter nascido de mangás, que são essas revistas maravilhosas. A gente, o mangá ele vai apresentar determinadas peculiaridades estruturais, tá certo? E essas peculiaridades elas são mostradas justamente na organização e na forma como a gente lê o mangá, porque a gente vai ler o mangá da direita para a esquerda, ou seja, preste bem atenção. Ao contrário das demais HQs, a leitura dos mangás é realizada da direita para a esquerda, como se faz nos demais textos de língua japonesa. Para quem não sabe, o japonês ele não é lido da forma como nós lemos aqui no Ocidente, que é da esquerda para a direita. Não. Lá se lê da direita para a esquerda, tá certo? E aí, além disso, de ser da direita e da esquerda, é assim, ó. É um sinalzinho lá, porque é ideograma, né? É um sinalzinho aqui embaixo, aí vai o outro, aí termina, passa para outra coluninha. Aí vai e passa para outra, tá? Eles adaptaram isso para também a leitura do mangá. E aí a leitura ela começa nesse homem que tá aí com esses 3 pontos de exclamação, tá? E depois passa a menina olhando esse microfone e depois aparece ela com a língua de fora, tá certo? Segurando um livro, tá? Então a leitura desse mangá é feita da direita para a esquerda. Não se esqueçam disso, tá? Outra coisa importante, gente, é a ordem de leitura dos balões, que a gente lê de cima para baixo, da esquerda para a direita. Como eu falei para vocês, que lá em língua japonesa eles leem da direita para a esquerda e de cima para baixo, ou seja, eles vão lendo aqui, ó, um sinalzinho, outro sinalzinho, outro sinalzinho, sinalzinho, aí passa para o outro. A mesma coisa acontece com o mangá, tá certo? Vocês estão vendo aí, ó, a imagem não, essa página do mangá começa com essa menina, com essa cara de raiva, os olhos grandes, a boca cerrada, tá certo? E aí ela mostra os dentes de vampiros. Mas a gente vai ler o balão um, balão 2, balão 3, tá? Sempre da direita para a esquerda, de cima para baixo, beleza? Então aí essa imagem mostra
bem resumida como é que a gente deve ler um mangá, tá? Gente, outra coisa que vai aparecer no mangá é justamente essa questão das onomatopeias, tá? As onomatopeias são as representações gráficas dos sons. Por exemplo, esse o grunhido do cachorro, esse crash é uma coisa quebrando, uma batida, esse pô é um murro, esse ha é um riso, esse o é aquele negócio de espanto, certo? Bah, é um choro, esse ops, certo? Como também aqui eu trouxe onomatopeias que aparecem nas revistas japonesas, tá? Nos mangás, beleza? E aí tem a explicação melhor do que a onomatopeia. Nos mangás também há balões que conferem movimento à história. Eles fazem parte da narrativa. E nesses balões são usadas as onomatopeias, que traduzem em forma de palavras os sons da história. Por exemplo, som de soluço, de choro, trovão. Então, a onomatopeia, gente, é quando a gente consegue representar por meio de letras o barulho de um som, tá? Então, isso é muito utilizado nas HQs de modo geral, e quando a gente percebe as onomatopeias, a gente também identifica que elas conferem uma harmonia muito maior à arte, tá? Porque, vamos lá supor se no mangá tem uma cena de luta, né? Aí o cara dá lá um murro, aí não tem barulho do murro, a gente não consegue imaginar direito. Mas quando aparece um pô, a gente já imagina a cena, tá certo? Com o som. É maravilhoso, certo? Esse mundo do mangá. Eu amo muito a cultura japonesa. Como eu havia explicado antes, a minha infância foi assistir Dragon Ball Z e Cavaleiros dos Zodíacos, que são animes que nasceram lá na, no Japão, tá? E eles têm uma cultura muito forte, e é muito lindo de ver, tá? Gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Os exercícios estão lá na página 91 e 93, das questões 1 a 5. Resolvam lá. Qualquer dúvida, conte comigo lá no Google Meet, tá? Um beijo, até a próxima aula. Tchau, tchau.